Atualidades. A discussão sobre o foro privilegiado no Brasil. Olá, pessoal! A situação a respeito do foro privilegiado, cujo termo correto é foro por prerrogativa de função, voltou à discussão no nosso país através do hoje senador Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro é investigado pela Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil do Estado por pretensamente fazer parte de um esquema chamado de rachadinha, onde funcionários fantasmas eram contratados por gabinetes de deputados na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e recebiam em troca parte dos salários cujos funcionários não exerciam seu cargo efetivamente e, portanto, eram funcionários fantasmas. Flávio Bolsonaro é investigado, na primeira instância do Rio de Janeiro, comandada pelo juiz Flávio Itabaiana, e ele recorreu ao Tribunal de Justiça do Estado e uma Câmara de Desembargadores decidiu por 2-1 que Flávio tem o direito ao foro privilegiado. Então vamos discutir um pouquinho a respeito dessa questão. Primeiro, o que é o foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função? O foro por prerrogativa de função, ele estabelece lá uma condição em que políticos, mas também uma série de outros funcionários públicos no Brasil ou que ocupem cargos públicos têm direito a um foro privilegiado, que normalmente é um tribunal de ordem superior e não um juiz de primeira instância. No Brasil, atualmente, nós temos mais de 50 mil pessoas que têm direito ao chamado foro por prerrogativa de função. E aí, como Flávio Bolsonaro, à época, era deputado estadual e saiu como deputado estadual para assumir a cadeira de mandato de senador da República, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e a gente vai ver daqui a pouco, contrariando uma decisão do Supremo Tribunal Federal, entendeu que o hoje senador, quando cometeu pretensamente o crime, ocupava o cargo de deputado estadual, o que lhe dá, então, o direito de ser julgado em segunda instância, nesse caso, pelos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A decisão, então, do tribunal foi pela remessa dos autos do processo à segunda instância, que é o próprio TJ. Bom, para a gente tentar, então, entender essa questão, a gente precisa lembrar que o Brasil é um dos países com maior quantidade de pessoas da qual tem o direito do foro privilegiado, o que passa, por exemplo, por promotores de justiça, por juízes, por comandantes das Forças Armadas, obviamente por políticos que ocupam cargo de prefeito, de deputado estadual, de governador, deputado federal, senador, presidente e por aí vai. A gente vai observar que isso é uma excrescência no mundo político democrático contemporâneo, porque na prática você estabelece uma distinção clara entre aquele que ocupa o cargo público e aquele cidadão comum, eu e você, que podemos ser eventualmente servidores públicos, mas que não temos acesso a esse foro privilegiado. E aqui nós temos uma argumentação que é dupla. A primeira argumentação é daqueles que defendem a existência do foro. E eles se baseiam basicamente na ideia de que o foro ele protege a função e não a pessoa, o que significa dizer que se a pessoa sair do cargo, ela perde a prerrogativa de função. Nesse sentido, nós vamos observar que a justificativa é proteger, sobretudo, aquela pessoa que ocupa um cargo de ordem política para que ele não seja vítima de eventual perseguição de um juiz de primeira instância. A tese é que esse juiz poderia determinar o afastamento daquele que ocupa o cargo público por uma decisão até liminar em primeira instância, o que obviamente causaria algum tipo de prejuízo ao regime político-democrático, porque teoricamente aquele que ocupa o cargo eleito, ele tem a chancela popular, ele tem o voto popular, o que, portanto, lhe daria legitimidade
para permanecer no cargo. Então, a primeira justificativa é que em ambientes locais de cidades, por exemplo, você pode ter uma briga política entre grupos rivais e um desses grupos ter maior influência sobre o poder judiciário, determinando eventualmente o afastamento de um político local ou até regional, de caráter liminar ou de caráter determinativo, e que isso causaria um prejuízo, né, à coletividade que deu a legitimidade para que aquele político permanecesse por lá. Teoricamente, a tese desse grupo é que as instâncias superiores seriam mais independentes e que, portanto, poderiam fazer um julgamento com mais isenção. Por outro lado, aqueles que analisam a questão do foro privilegiado no Brasil e no mundo vão dizer que, na verdade, isso é uma excrescência, né, sob o ponto de vista legislativo, para proteger uma casta, né, de servidores públicos ou ainda de políticos eleitos, né, como se essa casta pudesse, então, ser distinta de todos os demais cidadãos brasileiros e terem um julgamento acontecendo por um colegiado e, portanto, de maneira especial. Eles lembram que todo aquele condenado ou objeto de liminar em primeira instância tem o próprio Poder Judiciário para recorrer em segunda instância, que é o caso dos tribunais de justiça no Brasil, em terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça, e até em instância máxima, que é o Supremo Tribunal Federal, e que, portanto, não há uma ameaça à democracia e ao direito do eleito e da coletividade de vê-lo no cargo, porque, eventualmente afastado, ele pode recorrer ao próprio Poder Judiciário para romper com essa liminar ou com essa condenação. Então, a justificativa é que os políticos eles foram criando uma série de foros privilegiados que, essencialmente, protege a eles próprios, evitando-se, portanto, um julgamento mais célere que poderia ser realizado em primeira instância. A segunda questão é que é perceptível que os tribunais superiores têm um acúmulo de processos muito grande e que muitas vezes os processos demoram anos, demoram décadas para serem julgados. E quando são julgados, muitas vezes já prescreveram, em algumas outras situações a pessoa já tem uma idade muito avançada ou tem eventualmente alguma doença, e aí lhe é concedida, por exemplo, a prisão domiciliar. Esse grupo salienta, por exemplo, que é o caso, né, do ex-deputado federal Paulo Maluf, que demorou, né, mais de 2 décadas para ser julgado e quando finalmente foi julgado por apenas um dos casos que chegou até a lista de julgamento do Supremo Tribunal Federal, ele foi condenado a 8 anos de prisão, mas já era idoso, teve pena reduzida, ele é portador, né, de neoplasia, resultado, entrou com a ação no Supremo e o Supremo então determinou a sua prisão domiciliar. Ou seja, o bandido comete o crime, né, fica impune durante décadas, quando finalmente é julgado tem a pena atenuada, e por uma questão de saúde acaba com o cumprimento de pena domiciliar. Todos sabemos que Paulo Maluf é um milionário e que vive muito bem na sua mansão em São Paulo. E isso é uma grande discrepância em relação ao cidadão comum, que é julgado em primeira instância, que muitas vezes não tem dinheiro para pagar um advogado, que depende de uma defensoria pública superlotada, que é julgado em primeira instância, tem que recorrer à segunda instância num processo muito lento, até que se prove a sua verdadeira culpa ou a sua inocência. E, portanto, quando a gente observa no mundo como um todo, poucos políticos ou poucos cargos são protegidos pelo foro. Nos Estados Unidos, por exemplo, ninguém, nem o presidente da República, Donald Trump, é protegido pelo foro privilegiado. Ele responde à ação como um cidadão qualquer, diante da justiça de primeira instância. Não concorda com a decisão, se recorre, né, à segunda instância, o que é facultado também no Brasil. Em alguns países, como a Argentina e Portugal, há uma certa limitação, né? Somente lá o chefe dos poderes, como por exemplo, né, do Congresso Nacional, do Poder Judiciário, que é um presidente de Suprema Corte, ou ainda o presidente da República, tem direito ao foro privilegiado. Todos os demais vão responder às ações em primeira instância como um cidadão qualquer,
né? Então essa questão é uma questão que está em debate no Brasil já há muito tempo. E o parlamento brasileiro, ele é muito reticente em restringir esse foro privilegiado. E o é por quê? Porque, obviamente, hoje nós sabemos que 1/3 do parlamento brasileiro federal, Câmara dos Deputados e Senadores, responde a algum tipo de processo. E, portanto, se o assunto pudesse ser decidido em primeira instância, já valeria como uma primeira condenação, e se no Tribunal de Justiça do Estado for condenado, pela lei da ficha limpa, ele se tornaria inelegível por 8 anos. E, portanto, né, é óbvio que esses políticos temem a primeira instância e também a segunda instância, porque garante a condição da inelegibilidade. A gente vai observar que essa discussão ela avança a trancos e barrancos dentro do Brasil, o que mostra que a nossa democracia institucional ela ainda tem muito que avançar. Bom, o que já foi decidido a respeito desse assunto, professor? Diante, né, da inapetência, né, do poder, né, legislativo, que não legisla, eu quero lembrar que ao legislativo não cabe somente, né, o direito de legislar, ele tem o dever de fazê-lo, porque é eleito pela população para isso. Ele pode apreciar um determinado projeto de lei, né, para que acaba com o foro privilegiado, e dizer não, mas ele tem que se posicionar diante da opinião pública dizendo não ou dizendo sim e o porquê. Uma outra questão interessante é que o Supremo então tomou a vocu para si uma restrição, né, do foro privilegiado. O Supremo entende que o foro privilegiado ele só ocorre durante o exercício da função e em crimes relacionados à função e durante o período de tempo em que o político a exerce. E, portanto, né, um crime relacionado ao exercício da função e na função, né? Então, qual é o problema do Flávio Bolsonaro, né? O problema é que ele deixou de ser deputado estadual. A argumentação do senador é que ele deixou de ser deputado estadual, mas virou senador da República. E que, portanto, em tese, ele teria direito ao foro privilegiado no TJ ou no Supremo Tribunal Federal. Mas o entendimento da Corte é diverso. O entendimento da Corte diz que o foro se dá, né, por crimes cometidos durante e em função do mandato. Como o mandato dele como deputado estadual, né, se findou, teoricamente ele seria julgado, mesmo que agora ocupando uma outra função, porque numa outra função o crime não foi cometido, ele teria então que voltar para a primeira instância. E aí o Ministério Público do Rio de Janeiro recorreu, né, e o Pleno do Supremo é que deve julgar essa questão. Lembrando que no Rio de Janeiro, Márcio Pacheco, deputado estadual do PSC, né, já foi indiciado, denúncia recebida, né, pelo Judiciário e acolhida, réu nessa Operação Lava Jato. E nós temos uma série de outros deputados, né, estaduais, num total que, se não me falha a memória, são 21, envolvidos dentro desse processo, né, e que potencialmente terão a mesma discussão a respeito do foro. Se o crime foi cometido em função, né, da função pública e em decorrência dessa função pública, né, ele teria ou não o direito a esse foro privilegiado. Bacana? Vamos então dar uma olhadinha no nosso material para a gente entender a questão. A discussão sobre o foro privilegiado no Brasil. O foro privilegiado é um mecanismo pela qual se altera a competência penal sobre ações contra certas autoridades públicas. Tecnicamente, o nome correto é foro especial por prerrogativa de função. Na prática, uma ação penal contra a autoridade pública, como os parlamentares, é julgada por tribunais superiores, diferentemente do cidadão comum julgado pela justiça comum. Mas isso não contraria o princípio da igualdade, professor? Pode-se dizer que sim. Não há como negar que o foro privilegiado quebra o princípio de que todos são iguais perante a lei e que, portanto, estão submetidos a ela da mesma forma. Por que, então, foi criado o foro por prerrogativa de função?
A justificativa é a necessidade de se proteger o exercício da função ou do mandato público, como é do interesse público que ninguém seja perseguido pela justiça por estar em determinada função pública, então considera-se melhor que algumas autoridades sejam julgadas por órgãos superiores da justiça, tidos como mais independentes. É importante ressaltar também que o foro protege a função e não a pessoa. Justamente por essa lógica, qualquer autoridade pública deixa de ter direito ao foro especial assim que deixa a função pública. Ex-deputados não possuem foro especial, por exemplo. Quem tem direito ao foro privilegiado? Veja quem são as autoridades públicas com foro privilegiado e como elas são julgadas quando necessário. Governadores são julgados em crimes comuns pelo Superior Tribunal de Justiça. Os prefeitos são julgados pelos tribunais de justiça estaduais, e não apenas políticos que possuem foro privilegiado. Membros dos tribunais superiores, do Tribunal de Contas da União e também embaixadores são julgados pelo STF. Já o STJ, Superior Tribunal de Justiça, julga desembargadores dos tribunais de justiça, membros de tribunais de contas estaduais e municipais, além de membros de tribunais regionais, como TRF, TRT e TRE. Juízes federais do trabalho, juízes militares e procuradores da República são julgados por tribunais regionais federais. Membros do Ministério Público também possuem o foro privilegiado. O foro privilegiado é exclusividade do Brasil? Não. Existem outros países que adotam sistemas parecidos, como, por exemplo, Portugal, Espanha, Argentina e Colômbia. Mas é possível afirmar que nenhum outro país essa prerrogativa é estendida a tantos indivíduos quanto no Brasil, ao menos se analisarmos a Constituição de cada país. Quais são os argumentos a favor e contra o foro privilegiado? Primeiro, nas cortes superiores, supostamente há mais garantia de independência e de imparcialidade. É preciso retirar os processos das zonas de influência de políticos e encaminhá-los todos a Brasília. Um juiz de primeiro grau não pode ser capaz de derrubar sozinho um chefe de Estado ou um agente público sob o risco de favorecer interesses golpistas. O que não se fala aqui é que todo aquele que se sente prejudicado numa instância pode recorrer a uma instância superior. Já aqueles que são contrários dizem assim: o STF e o STJ estão sobrecarregados e isso pode atrasar o julgamento de agentes públicos corruptos. Segundo, não pode haver nenhum tipo de privilégio ou tratamento diferenciado a agentes públicos. Todos são iguais perante a lei. E terceiro, o raio das autoridades beneficiadas pelo foro especial no Brasil é exagerado em comparação com outros países do Ocidente. Como o foro privilegiado interfere em investigações policiais? Como casos de foro privilegiado são julgados diretamente em instâncias superiores, a investigação deve ser supervisionada pela Procuradoria-Geral da República. Ela, com base em dados levantados pela Polícia Federal, analisa os casos e decide apresentar uma denúncia formal ao Supremo Tribunal Federal. Apresentada a denúncia, os ministros do STF decidem pela abertura de uma ação penal. Há quem afirme que as ações de foro privilegiado sobrecarregam os tribunais superiores. Eles acabam por julgar desde fatos graves, como homicídios,
até fatos banais. O STF, por sua vez, já é muito sobrecarregado. O nosso Supremo julga 100 mil casos ao ano. Para efeitos de comparação, a Suprema Corte dos Estados Unidos, análoga ao nosso STF, julga apenas 100 casos anualmente. O julgamento de crimes comuns de autoridades públicas no Brasil mistura-se a uma imensa pilha de processos que o STF precisa julgar, o que acaba fomentando a impunidade. E ainda pior, tribunais superiores não estão acostumados a realizar uma ação penal, inexistindo uma estrutura adequada, na maior parte deles, para receber esses casos. É por esses e por outros motivos que a gente pouco ouve sobre políticos condenados na justiça. Levantamento feito pela revista Exame em 2015 revelou que de 500 parlamentares que foram alvos de investigação ou de ação penal no STF nos últimos 26 anos, apenas 16 foram condenados. Desses, 8 foram presos. Apenas um esteve preso até 2016. Os demais recorreram ou contaram com a prescrição para se livrar das ações penais. O Brasil tem hoje uma PEC do fim do foro privilegiado, já aprovada no Senado. Ela chegou à Câmara há exatos 582 dias. A proposta passou sem alterações pela Comissão Especial em dezembro de 2018 e, desde então, aguarda para ser pautada no plenário pelo presidente da Câmara dos Deputados. O que muda com a decisão do Supremo, né? O Supremo decidiu restringir o foro privilegiado. No julgamento, ficou definido que só permanecerão no STF os processos cujos crimes ocorreram durante o mandato do parlamentar e que estejam ligados às funções do cargo. Os inquéritos e ações penais que não se enquadrarem nesse filtro serão enviados à primeira instância da Justiça Federal ou estadual. Entenda, né, como que o STF votou o foro privilegiado. Como é que é hoje? Autoridades dependentes do cargo que exercem têm direito ao foro privilegiado nos tribunais. O presidente da República, ministros e congressistas, por exemplo, só podem ser processados criminalmente no STF. Governadores de Estado, pelo Superior Tribunal de Justiça. Prefeitos, pelo Tribunal Regional Federal. O que é que a maioria do STF propõe? As mesmas autoridades continuam tendo foro privilegiado no Supremo, porém, apenas em processos relacionados a crimes cometidos no exercício do mandato e em vigor e que tenham relação com o cargo que exercem. Como os ministros votaram, né? Pela limitação do foro, tudo bem? Praticamente todos, né? Do ministro Luiz Roberto Barroso, passando lá, né, por Celso de Mello, que é o decano da corte, e também Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Não votaram nesse julgamento o presidente da corte Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, porque estavam afastados temporariamente, né, do tribunal para cuidar de questões pessoais. O foro privilegiado restrito que está sendo proposto, né, no Brasil é de que apenas os chefes dos poderes e da Câmara do Deputado teria direito ao foro restrito. Portanto, presidente e vice, o presidente do Senado, que é também o presidente do Congresso Nacional,
o presidente da Câmara dos Deputados e a presidência do Supremo Tribunal Federal. Todos os demais seriam julgados pela primeira instância, podendo, é claro, e sempre recorrer à instância superior, caso não concorde com o teor do julgamento. Como é o foro privilegiado em outros países, né? Nos Estados Unidos, só diplomatas e embaixadores são julgados pela Suprema Corte. Nem o presidente Donald Trump tem esse privilégio. Na Inglaterra, não há a adoção do foro privilegiado, nem mesmo para o primeiro-ministro, atualmente Boris Johnson. Na Alemanha, somente o presidente tem direito a julgamento na Corte Constitucional. Lembrando lá que a primeira-ministra, no caso atual, a Angela Merkel, não tem direito ao foro. Na Espanha, o Supremo processa deputados, senadores e o presidente, algo em torno de 100 pessoas. Em Portugal, tem direito ao foro somente o presidente da República e o primeiro-ministro. E na Argentina, a Câmara pode oferecer acusações no Senado contra o presidente e ministros. Todos os demais respondem à Justiça de primeiro grau. Bacana? Bem legal, né? Pessoal, encerramos essa aula por aqui. Abraço forte para você e bons estudos.